Por algum motivo, as emissoras de televisão acharam o caso muito enigmático e começaram a trabalhar o caso. Vamos falar do caso da Vitória, pra quem tem muita gente aqui que acaba não acompanhando, né, esse caso da Vitória. O que aconteceu com ela? Você pode resumir e depois contar os Vamos lá. Tudo começa no dia 26 de fevereiro deste ano, 2025. Então imagina uma moça, humilde, que tem uma família muito humilde, eles moram numa zona rural da cidade de Cajamar, que é a Grande São Paulo. Então essa moça, trabalhadeira, 17 anos, quer ter o dinheirinho dela, e ela não tem emprego em Cajamar. Cajamar é uma cidade muito rural. Ela vai o quê? Para o centro de Cajamar, onde tem um shopping. Essa moça trabalhava numa padaria, com 16 para 17 anos, ficou na padaria, se não me engano, 8 meses, depois ela consegue um emprego um pouco melhor no shopping, num restaurante do shopping de Cajamar. No dia 26 de março deste ano, ela termina o trabalho dela e ela sai andando do shopping 22 horas até um ponto de ônibus. Nesse trajeto aparecem algumas pessoas, tem imagens disso, até no meu canal já tem história completa, se você quiser assistir. E aí, ela pega o primeiro ônibus, ela desce, pega um segundo ônibus, e aí ela manda uma mensagem para uma amiga dela. Ela falou: olha, tem 2 homens aqui dentro desse ônibus, estão olhando muito para mim, eu tô com medo. Nossa, ela já mandou, já Então avisou. imagina, uma menina de 17 anos, voltando para casa, já era 11 e pouco, Meu Deus. e ela tem que descer nesse segundo ponto, Luan, e ela tem que andar 1 quilômetro numa Nossa. estrada escura de terra. Meu Deus do céu. Não é nem o fato de ser mulher ou homem sozinho, você já ficaria com medo, mas ela enfrenta isso diariamente, Diariamente. para ganhar o seu dinheiro honestamente. Bom, ela desce nesse segundo ponto, esses 2 homens que ela suspeitava continuam no ônibus, e aí ela se alivia. Ah, putz, tô de boa, né. O cara Ela tão se lá. alivia, ela manda uma mensagem para a amiga exatamente às 23h06. Ela dizendo: olha, tá tudo ok, tô indo embora para casa descansar. E ela tá andando sozinha nessa estrada. Só que ela não chega por volta de meia-noite, que era o horário que ela chegava em Nossa, ela casa. ainda ficava uns 20 minutos andando, E aí o 25. pai, a mãe e a irmã esperam mais um pouco. Meia-noite e meia, 1h, a minha filha não chega em casa. Nossa. Eles pegam o celular e fazem o quê? Ligam para ela. Ligam para ela o telefone desligado. Bom, mas será que acabou a bateria? Pode ser. Liga de novo, acabou a bateria. Liga de novo, acabou a bateria. Espera até amanhã, no dia seguinte, e nada. A menina desapareceu. Liga para as amigas, ninguém sabe nada. Liga para a amiga que recebeu a mensagem. Não, ela me mandou mensagem 23 horas, depois ela não entrou mais em contato. E a partir daí, a família vai à delegacia de Cajamar e faz um boletim de desaparecimento. O que aconteceu? Por algum motivo, as emissoras de televisão acharam o caso muito enigmático e começaram a trabalhar o caso. As emissoras foram atrás dessas imagens, que é a imagem do shopping. Então, você tinha a imagem já do shopping, ela indo até o ponto de ônibus. Ela indo no segundo ponto de ônibus. E depois de 5 dias... Então, depois de 7 dias do desaparecimento, o corpo dela é encontrado em Cajamar. É nessa estradinha ou não? Em outro Não, lugar? mais para frente. Daqui a pouco eu vou colocar você na cena do crime, que eu vou contar como ela foi desovada no matagal. E o mais curioso dessa história é que ela já estava, a gente chama na parte de medicina legal, quando a pessoa ela falece, ela começa a apodrecer, assim como a fruta. A fruta, depois que atinge um certo grau, ela começa a apodrecer. E o ser humano, a gente chama na medicina legal, que é o estado de putrefação. Então, ao invés de falar apodrecimento, a gente fala putrefação. E no estado de putrefação, e naquela época estava fazendo muito calor em São Paulo, o corpo foi encontrado praticamente irreconhecível. Irreconhecível naquele momento. 7 dias. Nossa. Eu tive acesso, uma pessoa que esteve lá, tirou uma foto e me mostrou essa foto. O rosto é irreconhecível.
rasparam a cabeça dela. Ela foi encontrada nua, simplesmente com um sutiã meio que pendurado no pescoço. E você olhando para ela, você imaginava que era a Vitória Regina, mas não dá para falar que é, porque o rosto é irreconhecível. Irreconhecível. Aí chama o pai e chama a mãe, que não tem condição de reconhecer o corpo, mas nos braços e nas pernas elas tinham tatuagens. E aí o pai e a mãe olham para a tatuagem e falam: é Vitória Regina, é a minha filha. Então, naquele momento, Nossa. o delegado de Cajamar, ele olha e fala: pera um pouquinho, encontramos a menina desaparecida. Isso não é mais um desaparecimento. Agora é um caso de um assassinato de uma moça de 17 anos de idade. E aí esse corpo ele é recolhido, enviado ao IML de São Paulo para se fazer a perícia. Eu quero aproveitar e contar para você que está assistindo agora o TubaCast, como o que a perícia médico-legal de São Paulo localizou. A cena do crime ela é importante porque uma das importâncias é como o cadáver foi encontrado e quais as lesões que esse cadáver apresenta. Então eu quero dizer para vocês, inicialmente, qual foi a lesão que o médico legista encontrou depois de lavar o corpo. Para quem não sabe, quando uma pessoa é morta, ela é conduzida no carro de cadáver. O carro de cadáver vai para o IML daquela localidade. A primeira coisa que se faz, depois de tirar a fotografia, é a lavagem do corpo para o médico legista observar as lesões. Ferimento, tudo. Ferimento. E cada lesão, o médico vai colocando no papel, porque depois ele vai mandar para o delegado todas as lesões encontradas. Algumas lesões, só para você ter uma noção, o corpo tem que passar pelo raio-x. E foi o que aconteceu com Vitória. Por quê? O médico legista... Tá aparecendo bem a cabeça aqui, Matheus? Aqui. Então, imagina que o médico legista fez uma análise e verificou do lado direito da boca, aqui do lado direito da boca, bem nesse canto, o que aconteceu? Ou ela leva um murro muito forte, ou alguém pegando um objeto contundente, pode ser uma barra de ferro, pode ser algum objeto mais pesado, e ela foi atingida na lateral da boca, provocando um ferimento externo, mas provocando uma fratura na arcada dentária de Vitória. Então foi muito forte. Então vamos lá. Então ela leva essa pancada antes de morrer. Quando o perito lava o corpo, depois de encontrar essa pancada, ele verifica o seguinte: ela apresentava equimoses da região peitoral. Ou seja, ela levou pancadas no peito, que provocaram lesões no peito identificadas pelo médico legista. Quando o médico vira o corpo de Vitória, ele observa equimoses aonde? Na panturrilha direita. E observando essas equimoses, a conclusão é: ela foi virada e chutaram a perna dela, acertaram a panturrilha, provocando equimoses e hematomas constatados. O perito médico legal, médico legista, diz: essas lesões foram provocadas com Vitória em vida. E ele alega no laudo: ela provavelmente foi torturada antes da morte. O médico legista constata: ela não foi morta no dia 26 para o dia 27. Ele alega que ela foi morta 48 horas depois do desaparecimento. Nossa. Por quê? Porque o estado cadavérico demonstrava que ela estava morta durante 5 dias. E ela desapareceu, já tinha 7. Olha que curioso. Tudo isso analisado pela medicina legal. Mas o que acontece? O médico legista aí vai localizar as lesões que provocaram a morte de Vitória. E a primeira lesão, que foi a lesão mais grave, tá dando para ver aqui? Então vamos lá. Ela leva a pancada pelo lado direito.
Só que a facada, ela recebe uma primeira facada aqui, ó, na região do pescoço, uma facada profunda, que pega uma artéria e ela deve ter jorrado muito sangue. Nossa. O assassino, em fúria, ele dá a primeira facada, a segunda facada com ela em movimento, ele acerta um pouco mais embaixo, na região da clavícula do lado esquerdo. E ele dá uma terceira facada que pega do lado esquerdo para a direção central do corpo dela, também na região peitoral. Ou seja, 3 facadas que provocaram lesões pérfuro-cortantes, sendo que a principal foi a perda de sangue nessa região do pescoço que redundou na morte de Vitória Regina. Então, essas são as lesões encontradas em Vitória Regina. Mas o que eu vou contar para você, Luan, do TubaCast, são as novidades que eu levantei de ontem para hoje. É uma exclusiva. Tem como colocar exclusivo aí? Exclusivo aí, Matheus. Televisão a gente põe exclusivo. É exclusivo. Olha o que nós descobrimos. A imprensa havia noticiado, com verdade, que ela foi encontrada sem cabelo. Rasparam o cabelo dela. Ok, isso é verdade, mas daqui a pouco eu vou contar para o seu público o que aconteceu com o cabelo dela. Mas eu quero te contar, e agora eu quero colocar você na cena do crime. Por isso que o meu YouTube chama Na Cena do Crime. Vamos lá. Imagina, pega uma estrada de terra com vegetação dos dois lados. Num determinado momento, alguém levou essa moça até lá morta. Então ela estava dentro de um carro. Sim. Ok? O carro estacionou e essa moça foi conduzida mata adentro. Cerca de 210 metros. 210 metros para dentro da mata. Mata adentro. Luan, nós calculamos, e a gente descobriu com a família, que Vitória Regina pesava 60 quilos. E eu pergunto para você, Luan, eu queria que você que está nos assistindo colocasse nos comentários aqui do TubaCast. Carregar uma mulher de 60 quilos durante 200 metros, Luan, será que é fácil? Muito difícil. Muito difícil. Não tem. Tinha que ser umas 2 pessoas, né? Ali no meu ponto de vista, como leigo. Vamos lá. Quem faz musculação sabe que 60 quilos é aquela barra Sim. que pesa 20 quilos e mais 2 anilhas, uma de cada lado, de mais 20 quilos. Você tem que pegar uma pessoa. E é desajeitado você pegar um cadáver. Não é um. É um corpo que não oferece ali mais resistência. Então, ela foi conduzida dessa estradinha para 210 metros mata dentro. Outro detalhe, nesse percurso tem uma cerquinha, e essa cerquinha é de arame enfarpado. E a pessoa que me contou e esteve no local disse que para passar essa cerca, obrigatoriamente você tem que pegar esse arame enfarpado, alguém levantar para você passar pelo meio. Sim. E veja bem, como é que eu faço isso com uma pessoa falecida de 60 quilos? Ó o mistério, hein? É um mistério. Bom, passado essa cerca, eles continuam andando com essa mulher e ela é jogada nesse local. Nossa, ela é jogada nesse local e foi encontrada 7 dias depois, só por um fato. Os cães farejadores da Guarda Municipal de Cajamar sentiram o cheiro, porque o cheiro é muito forte. Nossa. Se não fossem os cães, ela não seria encontrada. Os cães localizaram o cheiro, os guardas se aproximaram, viram a menina e calcularam que era a Vitória Regina. Bom, ela estava nua, completamente nua, com todas as lesões que eu acabei de contar para o seu público, só que a novidade que eu trago para você, numa distância de mais ou menos 30 metros, o cabelo dela estava, as mechas de cabelo foram localizadas lá nesse matagal. Nossa, então cortaram lá para. Será que é para não reconhecer, doutor? Tudo isso são incógnitas. É. Você concorda? É um mistério. Na cena do crime, é um mistério.
O cabelo não sumiu. Todo mundo disse que o cabelo sumiu. Não sumiu. O cabelo foi encontrado, não do lado, mas numa distância. Não foi encontrado imediatamente. Mas sempre tem um policial mais xereta que tá fuçando olhando que e acaba... encontrou. E encontrou. Então essa moça foi encontrada lá e aí começa uma grande investigação. Só que Cajamar é um local rural, você não tem ninguém andando à noite, você não tem câmera de segurança, você não tem nada. Você não tem movimento de carro, você não tem nada. E a polícia sai do zero. Nossa. E a polícia começa a investigação atrás de quem? Com quem ela tem relacionamento. Da Às vezes região. um namorado, às vezes um conhecido, E amigo. a polícia foi atrás de um namorado, de um ex-namorado, de uma pessoa que ela teve um caso, e assim foi. E a polícia tá lá batendo cabeça, tentando esclarecer esse crime, quando em dado momento a polícia chega num homem chamado Michael, que mora lá naquela região. Esse homem é ouvido uma primeira vez, alega que mal conhecia a moça, é ouvido a segunda vez, também não dá nada, quando o delegado pega umas contradições no que ele falou e o delegado resolve pedir a prisão temporária e a justiça dá. E a justiça dá, leva ele para a delegacia, ele com 3 advogados, negou o crime. Negou o crime. Com 3 advogados já. Negou o crime. Só É normal, doutor, aparecer com 3 advogados assim? Olha, a minha experiência em televisão diz o seguinte. Casos de mídia, geralmente advogados se apresentam para trabalhar de graça. Não sabia. Por quê? Porque tem muita notoriedade. Entendi. Tá? Então as pessoas se apresentam. Eu fiz vários casos na Rede TV e a gente percebia que a pessoa era pobre e com bons advogados. Então a única conclusão que a gente chega é que as pessoas foram apresentadas e pegaram o caso. Mas não sei se ele está pagando, não sei como é que é, mas ele tem 3 bons advogados. Só que o delegado fez a apreensão do celular de Michael. Da apreensão do celular de Michael. E dentro do celular de Michael, o que aconteceu? A polícia investigando, ela descobre uma coisa muito interessante. Ele tinha 2 anexos de fotos. Num dos anexos, tinha mais ou menos 20 fotos da Vitória Regina. Nossa, tinha um arquivinho dela. Um arquivo. Que ele tirou da onde? Do Instagram. E um outro arquivo, ele tinha fotos também tiradas do Instagram de mulheres com o mesmo perfil de Vitória, mas não era Vitória. A polícia achou muito estranho. E o delegado já começa a imaginar que pode se tratar de um stalker, que é o perseguidor. Que às vezes é o tarado perseguidor. E aí, o Michael está preso. E a polícia aguardando os laudos. E esse primeiro laudo foi um laudo que eventualmente o incriminou. Se não incriminou, faz com que ele tenha que se explicar por essas fotos. Muito, né? Só que, recentemente, o Michael, ele chega para o delegado e fala, eu quero confessar o crime. De uma hora para outra, ele preso, negando até aquele momento, ele fala que quer confessar, só que ele quis confessar, já era tarde da noite, os advogados foram embora da delegacia, não estavam presentes, o delegado Fábio de Cajamar chama uma advogada para acompanhar, para ter a lisura do interrogatório, e ele faz uma confissão, e a confissão está aqui, ó. Essa é a confissão do Michael. Essa daí é a confissão. Essa é o que ele falou para o delegado. Ele conta e ele confessa que mata Vitória Regina dentro do carro dele, que é um Corolla antigo prata. E aí o delegado pergunta, mas por que você matou Vitória Regina? Não, eu tive um caso com ela durante 1 ano e meio. Eu tive um caso com ela. E aí ela começou a me chantagear, dizendo que ia contar para minha esposa, porque ele mora com uma mulher. E ele alega que esse foi o problema. E o Michael alega que naquela noite ele viu no Instagram dela que ela estava voltando do serviço, ele pega o Corolla de cor prata, ele começa a perambular naquele horário que ela chegava, não encontra ela no ponto de ônibus e indo embora vê ela andando sozinha.
Aí ele conta aqui no interrogatório, conta ele que está dizendo, que ele para o carro e manda ela entrar. E ela entra. E eles começam a conversar. E ele fala para ela, olha, eu tô com temor que você vai contar para minha mulher. E ele alega que começou uma briga e que ela avança em cima dele. E que nesse momento ele perde o controle, pega uma faca que estava no console do carro e dá essas 3 facadas na mulher. O que ele fala no depoimento? Ele dá as 3 facadas, se desespera. Pega o carro, vai para casa. Para o carro em frente à casa, a mulher dele, ninguém sabe por quê, a mulher estava na casa da mãe, ou seja, não tinha ninguém na casa. E a mulher confirmou esse... Confirmou, ela não estava lá. E aí ele retira Vitória Regina morta dentro do carro. Segundo ele, já estava morta aí. Morta. Abre o porta-mala, carrega a Vitória Regina e joga dentro do porta-mala. A pergunta que eu te faço, Luan, aonde que vai ter manchas de sangue? No banco, no porta-mala, em todos os lugares, né? No chão. No chão, exatamente. Concorda? Tudo, Porque tudo. você imagina uma pessoa levar um corte no tudo. pescoço, espirra sangue. Espirra sangue. Nossa, que Então, bombeia, né? Essa é a história que ele conta. Luan, semana retrasada, eu tava cortando as unhas do pé e eu cortei um pouquinho do... Sabe quando você tira um filé? Luan, eu comecei a esguichar sangue o meu dedinho. Não, você não acredita. Parecia que tinha acontecido uma cena do crime. Sangue na minha casa. E aí eu peguei um papel higiênico com um pouquinho de água e eu coloquei para estancar. Não estancou. Caramba. Aí eu peguei gelo, não estancou. Aí eu vi aquele sangue jorrando, eu com um pano, mas olha, sujou a minha casa de sangue. Em dado momento, eu falei, vou ter que ir para o hospital, acho que levar um ponto. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar a perna pro alto. Então, eu peguei um pano, amarrei, levantei o meu pé, aí o sangue desceu, aí parou de sangrar, aí teve ali uma regeneração, parou de sangrar. Olha, um detalhezinho de um cortezinho de nada, eu tive que depois limpar minha casa inteira de sangue. Então eu quero que o seu público entenda como é que teria ficado o carro de Michael. Nossa, isso é doido. O chão da frente da casa e o porta-malas. Tudo, né? Aí o que ele diz? Bom, matei a moça. O que eu fiz? Ele pega o carro, sai com o carro dele e desova a moça no mato. Ele falou que nesse mesmo dia. Mesmo dia. Aí ele volta para casa, o carro todo ensanguentado, ele entra, se limpa do sangue, vai dormir porque ele ia trabalhar no dia seguinte. Só que ele não consegue dormir, estava muito nervoso. No dia seguinte ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar, chegou em casa às 5 e pouco e começou o que ele chama de grande lavagem no interior do carro e no chão. De um dia para outro o carro já vai estar podre, né? Então, lavou, disse que lavou. Lavou, é a história que ele conta. Só que tem um detalhe. No interrogatório, agora vamos contar as mentiras de Michael. Porque eu identifiquei 11 mentiras. 11 mentiras. Vamos contar as mentiras dele. O delegado pergunta, bom, quantas facadas você deu? Eu dei 2 facadas. E na realidade, ela recebeu 3 facadas. O delegado pergunta, por que você cortou o cabelo dela? Não, eu não cortei o cabelo dela. Não, mas ela tá sem cabelo. Ele não explica. As agressões constantes no corpo. Não, eu não bati, eu não torturei. Na cabeça, né? Outra coisa, o carro, a perícia fez 1 perícia, 2 3 perícias. Não tem um pingo e de sangue. praticamente não localizaram nada. Bom, agora a perícia localizou uma microfração de sangue de Vitória, uma microfração de sangue de Vitória no batente da porta do banheiro da casa dele. Tá? Na casa. Na casa. E encontra um material genético que é tão pequeno que não se sabe o que é. Pode ser sangue, pode ser um cuspe, pode ser um suor. E esse material genético de dentro do porta-mala seria de Vitória. Só que a própria polícia entende
que se ela tivesse sido morta dentro do carro e colocada na Nossa. perícia, teria muito sangue ali, mesmo você limpando. Verdade. Não tem como você fazer uma limpeza num local de sangue. Não tem. Só se for um local muito liso. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no podcast do Tubaquete, eu tô vendo que você tem aqui esse piso laminado. Sim. Ele aparentemente ele é liso. Mas você concorda que um piso Sim. do lado do outro, ele tem Ele um... tem uma Então, frestinha. então, por mais que você limpe, Não vai ficar limpo. ele vai... essas ranhuras vão entrar sangue. Sim. Você Entendi. não vai nem ver. E aí, se você estiver me assistindo agora, tiver curiosidade, vai no Na Cena do Crime no YouTube, porque eu tenho lá a história completa da morte de Isabela Nardoni. Eu consegui o laudo. Pra você ter uma noção, Nossa, legal. a Isabela Nardoni sangrou ela sangrou desde o elevador, a entrada para o apartamento, sangrou dentro do apartamento. Ô Luan, pra você ter uma noção, eles limparam tudo. Foi tudo limpo. O casal teve tempo de limpar. E a perícia localizou todo esse monte. sangue. As manchas. Tudo. Tudo. No canal Na Cena do Crime eu mostro as manchas. Eu mostro o laudo da perícia. Por quê? Porque não tem como limpar. É. Então, o Michael mente que matou ela lá dentro. O Michael mente porque a menina foi agredida, foi torturada. Ela não foi levada no mesmo dia no local do crime. No local Foi da 2 desova. dias depois, né? Então, aí ele confessa. Só que ele confessou. Num dia, ele confessou aqui, ó, no dia 17 de março. No dia 18, os advogados foram lá e falaram o seguinte: essa confissão foi arbitrária, foi pressão psicológica, ele nega tudo isso. E os advogados com o cliente na cela pegaram um celular, ligaram gravando a mensagem e perguntaram: o que aconteceu ontem? E ele falou que inventou a história. Olha. Tudo gravado. Coloquei Na Cena do Crime a história, coloquei esse áudio para você ouvir. E ele fala que foi pressionado, foi colocado num banheiro podre e que ele ameaçaram acusar a mãe, ameaçaram acusar a esposa e ele resolveu confessar. Só que a confissão dele, ele falou, foi inventada. E nesse caso, doutor? Bom, a notícia é a seguinte. Ontem havia uma expectativa da análise do Ministério Público sobre o caso. Por quê? Porque dia 6 agora de maio vence a prisão temporária dele. E a justiça vai ter que decidir, solta o Michael ou deixa ele preso. O promotor ontem denunciou o Michael como autor da morte de Vitória, como autor de tortura, como autor da ocultação do cadáver e fraude processual. Só que o promotor cita na denúncia o quê? Que ela foi morta dentro do carro. Ele se baseia na confissão do Michael. Só que da confissão para as provas, aí que tem um complicador. Uma diferença muito grande, né? Ou seja, a expectativa agora é se o juiz vai receber a denúncia ou não e que se vai manter o Michael preso ou não. Agora, a dúvida que eu queria repartir com o seu público é a seguinte. Você acha que o Michael fez isso sozinho ou teve participação de alguém? Ó, no meu ponto de vista de leigo, né? Você é mais apurado. E eu acredito que tem mais alguém ali. Porque não é possível, né? Ele tá querendo proteger alguém, na minha visão. Essa confissão dele já foi pra proteger algum comparsa dele, alguma coisa assim. Mas eu acredito que tem outra pessoa. Por conta também das pancadas, né? Que um recebeu uma, depois das facadas. Então, o delegado do caso, pelas provas que levantou, diz o seguinte: ele cometeu o crime sozinho. O delegado conseguiu chegar nessa conclusão. A conclusão do delegado, Dr. Fábio. O promotor vai na do delegado. Não, ele cometeu o crime sozinho. Mas o promotor falou o seguinte: pode ser, olha que curioso, pode ser que depois da morte ele contou com a ajuda de alguém para desovar a moça. É possível, né? E aí o promotor manda o delegado estar ao outro inquérito para tentar descobrir se tem essa segunda pessoa ou não.
Então, o caso é entroncado, as provas são poucas coisas, você tem muita dedução, né? Que você cria o que pode ter acontecido, e agora, nos próximos dias, todo mundo está nessa expectativa. Primeiro, o juiz vai aceitar a denúncia do promotor ou vai falar não? Por enquanto, eu acho que não tem prova para aceitar a denúncia. Ou, não, eu aceito a denúncia. Aí ele vai ter que analisar o pedido do promotor e do delegado. Vai converter a prisão temporária em prisão preventiva ou não? Vai soltar para ele responder em liberdade ou não? Essa é a pergunta da semana que vem. Os advogados do Michael já estão pedindo a anulação da confissão e pedem a liberdade de Michael, alegando que ele é inocente. Olha que caso intruncado é o caso Vitória. Muito, né, doutor? E quando você começa a analisar tantas provas assim, é um trabalho muito grande. Igual você falou, tudo que você puxou aí, você puxou mais do que o promotor que tá no caso, né? Que pegou e fez a denúncia. Aí, sei lá, às vezes um trabalho todo desse daí pode ser jogado fora, né? Olha, o trabalho do delegado de polícia é muito difícil e digo mais, não é sempre que você esclarece. Tem crime que você não consegue esclarecer. Tem crime que você sabe que a pessoa não tem prova. Caramba. O doutor Fábio, o inquérito policial dele, 650 páginas. Nossa. Meu amigo, não é brincadeira que esse homem trabalhou. Só que você tem que reunir um volume de provas e imputar a alguém essa autoria. Então, a discussão de alguns advogados dizem não tem prova contra o Michael. Outros dizem não, tem um pouco de prova. Agora, esse pouco de prova é suficiente para condená-lo futuramente ou não? Então, tudo isso é, entre aspas, a beleza do direito criminal, que agora vai ser uma disputa entre a acusação, que é o promotor, mais o advogado, assistente de acusação, Dr. Fábio Costa, que é o advogado da família, e os 3 advogados de Michael. Vai ter um duelo jurídico para um lado querendo provar que é o Michael e o outro lado dizendo não, vocês estão cometendo um erro grotesco. Vocês estão colocando na cadeia um inocente. Ou seja, nada está resolvido e agora cada dia vai aparecendo mais provas, vão aparecendo mais detalhes, mas o que está me intrigando é, ele vai continuar preso ou não?